a gente tem que ter o senso crítico de não acreditar em tudo que sai do software. Não pode fazer isso. Geralmente sai certo, mas pode sair errado também, e muito errado. E aí, tudo bem? Aqui é o Igor, do Inova Civil, e eu estou aqui, é uma grande honra ter o Sérgio Santos com a gente aqui para falar um pouco sobre cálculo estrutural. Aqui é a inauguração do nosso Papo Estrutural, que agora é a nossa série, tem a Bate-Papo BIM, que acontece sobre BIM. Agora, toda semana, vamos botar conteúdo também de cálculo estrutural. Para entender como funciona mais esse mercado, para quem quer entrar, tem muitos estudantes, muitos recém-formados e muitos engenheiros já de longa data que desejam entrar nesse mercado, e eu acho que esse papo semanal vai ser muito bacana aí para desenvolver nessa área. Então, Sérgio, um prazerzão ter você aqui. Você que lá no começo do Inova Civil teve as palestras lá no congresso que você deu, e você é um grande parceiro aqui da nossa plataforma, do nosso canal, e é um grande prazer te ter aqui. Obrigado, Igor. Pode contar sempre comigo. Prazer grande falar com você. E eu queria que você primeiramente se apresentasse aí para a galera, para o pessoal te conhecer melhor. Bom, eu sou o professor Sérgio, hoje eu estou mais para professor do que para engenheiro, mas eu sou engenheiro e sou professor do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal do Ceará, curso que a gente fundou há mais ou menos 7 anos, por aí, 7, 8 anos. Passei um bom tempo como coordenador, né? Hoje eu estou como professor, hoje eu estou afastado fazendo um pós-doutorado, né? Mas... Tá na Holanda, né? Estou falando aqui direto da Holanda aqui para vocês, né? É um país assim, maravilhoso, estou gostando muito, estou curtindo muito estar aqui. E assim, eu sempre trabalhei com engenharia estrutural, né? Então, desde a época da faculdade, tem outro professor do curso aí, né? Que é o Helder Martins. Eu fui o primeiro estagiário do Helder, né? Que massa! Então, trabalhei com o Helder durante 4 anos da faculdade, né? A faculdade são 5 e os 4 finais trabalhei com ele. E depois fui sócio dele por um tempo, né? Lá da época, a gente passou 7 anos como sócio e tudo. Então, então eu tenho uma vivência relativamente já longa, de uns 25 anos, com engenharia estrutural. E algumas pessoas já me conhecem, né? Aqui pela internet, eu gosto muito de interagir com o pessoal, com os alunos aí pelo Instagram e tal, por outros meios sociais, redes sociais. E, enfim, e aí em 2017 eu lancei um livro que foi o Desconstruindo o Projeto Estrutural de Edifício, que, para minha surpresa, foi um livro despretensioso, mas, para minha surpresa, teve uma ótima repercussão. Né? E não só teve, como continua tendo. Né? Então, o livro está bem cotado, inclusive na Amazon, está com 4,5 estrelas. Então, para mim foi uma surpresa, a pessoa está gostando muito de ler um livro simples. E aí a gente está procurando difundir, né, conhecimento aí na área de engenharia estrutural. Que massa. Para quem não conhece o Helder é um dos nossos professores do treinamento em engenharia estrutural, e ele é uma grande autoridade aí na área de cálculo estrutural aí nacionalmente. E, Sérgio, o papo que a gente pensou, a gente acabou de discutir aqui antes da entrevista, nos bastidores, vamos dizer assim, foi sobre o software de cálculo estrutural, o famigerado software. Eu estava falando que na época que eu estava na faculdade, eu vi pessoas profissionais, né, universitários, que queriam trabalhar com cálculo estrutural. E na área no concreto 2, uma das cadeiras, falavam que não vou estudar bem aqui, porque o importante vai ser lá na frente, na hora que a gente aprender o TQS, o software que calcula. Eu ficava assim com o pé atrás, sem entender bem, não era a área que eu queria seguir, cálculo estrutural, mas, rapaz, o cara quer aprender essa área, quer se dedicar nessa área e não quer aprender o básico, né? A parte mais chata, vamos dizer assim, que é ir logo para o software. Sérgio, qual a tua visão sobre isso? Sobre o engenheiro estrutural calculista não saber ou não se dedicar tanto para a teoria e se confiar no software? Olha, Igor, eu vou te falar uma coisa, isso aí é um erro muito grande, né, de quem tem esse pensamento, é um erro crasso mesmo, porque se a pessoa tem afinidade com a área da engenharia estrutural, muito pelo contrário, né? Ela tem que se dedicar com afinco, desde as primeiras disciplinas que envolvem a engenharia estrutural, como, por exemplo, a mecânica,
depois a resistência dos materiais, quer dizer, a pessoa tem que devorar aqueles livros de resistência dos materiais para poder entender esses conceitos de, sabe, de tensões, de deformações, do comportamento mecânico dos materiais, sabe, assim, assim a pessoa está realmente se enganando, porque lá na frente, é claro que o software, como por exemplo o TQS, nós temos também o Eberic, eu não conheço o Eberic, mas é um software que trabalha similarmente ao TQS, eu conheço o Adapt também, o TQS eu trabalho há muito tempo, inclusive eu tenho um curso de TQS, esses softwares são ferramentas extraordinárias, mas assim como você precisa ter uma perícia muito grande para, por exemplo, operar uma máquina complexa, né? Então imagina alguém que vai operar um trator, alguém que vai operar, um cirurgião que vai operar uma pessoa que vai mexer com os instrumentos. Então, de repente ele vai usar ali algum equipamento de outra tecnologia, sabe, a mais alta tecnologia. Mas se ele não tiver a perícia com aquilo ali, pode sair um desastre completo, né? Então o cara pode pegar um trator de última geração, se ele não souber os fundamentos de como operar um trator, ele vai fazer um desastre. Então, assim, é importante aprender esses softwares, claro, porque não dá para você no dia a dia, né, da produtividade dos escritórios, enfim, das demandas que você tem. Claro que a gente não vive num mundo de fantasia que o cara vai calcular as coisas na mão. Até porque com o software, se você tem perícia, a probabilidade de erros ela é bem menor. Mas, se você não sabe, né, os fundamentos de como se comporta uma estrutura, você vai ficar impossibilitado, né? Você não vai ter condições de detectar, por exemplo, erros na hora que você está modelando a estrutura. Existem esses erros? Existem sim. E é isso que as pessoas muitas vezes despercebem, especialmente os alunos despercebem, que o sistema computacional ele vai tentar criar um modelo da realidade, que é um prédio já construído. É um modelo matemático daquilo ali, né? E hoje em dia os modelos são extremamente complexos, são tridimensionais, e eles colocam uma série de variáveis dentro desse modelo. E se você não tiver a percepção de observar se aquilo está funcionando corretamente ou não, né? E partir, digamos, para o detalhamento após essa verificação, né? Então, o estudante ele tem que entender muito de análise estrutural. Né? Não é que ele tem que entender muito, ele tem que entender e com o tempo ele vai entender muito, né? Precisa entender muito. Certo. Né? Isso é o estudante, mas tem muita gente, vamos dizer, recém-formado, que já passou por isso. É possível ele correr atrás, porque às vezes o recém-formado ele pensa, cara, eu não estudei esse conteúdo. Recém-formado, os engenheiros que estão há mais tempo também no mercado, eu não lembro bem desse conteúdo. Um curso de TQS vai me possibilitar me colocar no ramo de cálculo estrutural? Olha, importantíssima sua pergunta. Depende do curso de TQS, porque assim, o curso de TQS em si é um treinamento para você operar um sistema, certo? Claro que o professor, o instrutor lá, ele pode dar alguns fundamentos, recapitular alguma coisa que é vista nos cursos de análise, de dimensionamento, nas cadeiras de concreto. Mas, essencialmente, o curso de TQS não é para isso. Isso é algo que você já deve ter com você, né? Agora, claro que você pode até querer mudar de área. Vamos supor, eu sou aqui engenheiro estrutural, eu quero trabalhar agora com, por exemplo, infraestrutura de transportes. Então, eu sou quase um leigo em infraestrutura de transporte, mas é algo da engenharia. O que eu iria fazer no caso desse? Eu iria procurar, talvez, o curso de extensão na área, ou uma especialização na área, né? Eu ia tentar migrar para essa área. Então, se você, durante a faculdade, eu quero fazer, sei lá, eu quero ser um gestor de obra, eu quero trabalhar em obra, e depois você muda de ideia, não tem problema, você é engenheiro civil, você tem o arcabouço para aquilo ali. Só que, assim, na faculdade, às vezes os professores, ele quer que o aluno se dedique só à sua disciplina e seja bom nela, né? Mas a gente que já foi aluno sabe que o estudante, muitas vezes, tem 5, 6, 7 disciplinas no mesmo semestre. Então fica difícil para ele, muitas vezes, se aprofundar naquilo ali. Então, se depois você tiver tempo de você mesmo voltar e se aprofundar, aí vai, como eu digo, vai lá para o começo, vai para a mecânica, depois vai para a resistência dos materiais, não vai pensar que tu está perdendo tempo, não. Tu está se fundamentando, né? O cara, para levantar, digamos, aquele halteres ali de 100 quilos, ele não começa com 100 quilos. Então, tu tem que ir lá para o fundamento. Aí vai lá para a mecânica, vai para a resistência dos materiais, aí vai para a análise.
Então, na hora da análise, quando você termina a análise, você sabe como é que o comportamento da estrutura é. Você consegue entender se o software está te dando uma resposta que não condiz com a realidade. Aí você olha, tem coisa errada aqui, isso aqui não vai se comportar assim, não. Tá coisa errada, né? A ordem de grandeza das coisas você tem que ter, né? Tem que ter ordem de grandeza. Saber quando é que está muito, quando é que está pouco, né? Então, tem noção, né? Senão se você não souber o que, a ordem de grandeza, aí você não tem um senso crítico para analisar se está no rumo ou se não está, né? Eu sempre falo isso. Você tem que saber em que rumo está, né? Em todas as áreas da engenharia, não só na estrutura, né? Entendi. O cara vai construir um prédio, ele tem que ter noção de quanto é que aquilo vai custar antes de começar. Ele não pode nada, né? E o cara que já construiu 2, 3 prédios, ele já tem noção. Assim na estrutura, o cara tem ordem de grandeza, né? É muito em cima da realidade, não só no cálculo estrutural, mas quando você vai aprender alguma coisa, tem muita gente que, talvez por falta de humildade, às vezes, não queira ir para o básico. Chegou em um determinado nível, vamos supor, eu sou engenheiro civil há 20 anos, aí eu quero ir para a área de cálculo estrutural. Voltar para o básico, para uma matéria de faculdade, que é do zero, às vezes isso dá um travamento, e a pessoa quer já começar do final, vamos dizer assim. E por muitas vezes esse básico é o que vai estruturar, que vai ser realmente a base de base, para que ele consiga afunilar para um conteúdo mais avançado. Exatamente. Olha, Igor, e não só quem está querendo mudar de área, mas, por exemplo, eu mesmo sou a pessoa que eu estou continuamente estudando, porque as coisas vão aparecendo. Por exemplo, né, você falou aí no Helder, eu falei no Helder, que é um grande engenheiro da área de estrutura. Na época que o Helder estudou, e na época que eu estudei, por exemplo, não existia a proteção não aderente, né? Não existia a proteção com a cordoalha engraxada, porque a cordoalha engraxada não existia aqui no Brasil. Então, veja que os engenheiros têm que estar se reinventando. Surgiu, então, ele, juntamente lá com o Caracas, da Impacto e tal, trouxeram essa tecnologia para cá, e aí todo mundo teve que voltar para a prancheta, né, para o banco, e estudar aquilo ali, porque foi uma coisa nova que surgiu. Então, a gente tem que ter sempre essa mentalidade de que a gente está sempre tendo que aprender mais, né? Tem que estar sempre voltando e reexaminando as coisas, né? Tem que ter essa mentalidade. Eu nunca mais... Eu pequeno, assim, indo pro pediatra, aí minha mãe chegou e falou, meu filho, o seu médico aí, apontou para um bocado de livro dele, o médico é a profissão que você nunca tem que deixar de estudar. Eu fiquei pensando, nunca tem que deixar de estudar. Então, as outras profissões você deixa de estudar, tipo... Aí eu fiquei com isso na cabeça, fui crescendo e comecei a ver muita gente que terminava a faculdade e falava assim, terminei meus estudos, agora eu vou trabalhar. E isso é uma coisa que está muito cultural, uma coisa muito cultural que está na nossa vida, no nosso dia a dia, que acabou o ensino formal, acabou de estudar, acabou os estudos. Mas não necessariamente. Você tem que pensar sempre em estar se desenvolvendo, porque o mundo de antigamente era uma coisa, você entrava na faculdade, aprendia, e aquilo ali ia se perpetuar por 10, 15 anos, aquela mesma tecnologia. Hoje, a cada 2 anos surge uma coisa completamente diferente, que você tem que estar com isso antenado, vendo as coisas diferentes. Então, não é só o médico que vai continuar estudando sempre. O engenheiro, o nutricionista, o psicólogo, todas as áreas têm que estar sempre antenados, né? Então, acho que tem muito a ver com esse sentido de não confiar no software. Exatamente, gostei muito aí da sua aplicação, exatamente. A gente tem que ter essa mentalidade. O mundo de hoje é muito dinâmico, né? A gente vive na era da informação. Como você citou aí, no passado, a informação demorava, né? O que você aprendia hoje durava muito tempo. Hoje a gente é inundado por informação. A gente, ao contrário, tem que filtrar, porque não dá para absorver tudo, né? Então, sábio é aquele que sabe filtrar e pegar o que é realmente o que importa, né? Conseguir filtrar ali o que... A curadoria do conteúdo. Exatamente. Então, veja bem, olha, eu me formei em 94. Poxa, já tá com um bom tempo aí, né? Várias décadas. Naquele tempo não tinha proteção, naquele tempo não tinha BIM. O AutoCAD era uma coisa que estava começando. Quando eu fui estagiário, as pessoas desenhavam com a caneta, né? Então, era assim, foram os primeiros inícios do AutoCAD. Hoje o pessoal já quer descartar o AutoCAD, né? Então já está com a questão do Revit, do conceito de BIM e tudo. Então, poxa, eu já estou ficando para trás, eu tenho que correr atrás disso aí, né? E as novas gerações têm que ter essa consciência aí. Entendeu? Então, Sérgio, para finalizar aqui a conversa, eu queria que tu dissesse um pouco sobre, não sei se você tem alguma coisa fresca na cabeça, algum exemplo de alguma vez que você estava projetando algo e
você teve que intervir naquele projeto para não deixar que o que o software realizou fosse para obra. Ah, ok. Sim, sim. Por exemplo, vamos aqui citar o TQS. Isso eu trabalhava nos meus primeiros anos já de engenheiro, né? Isso na década de 90. Eu trabalhava no escritório do Darcy Carvalho, que por algum tempo foi o maior escritório de projeto de Fortaleza, fazia coisa para a Colmeia, para a Encol, né? Construtora grande que existia. As grandes construtoras de Fortaleza. E eu me lembro que eu fiz uma modelagem de uma cortina de contenção juntamente com o projeto, né? Integrada ao projeto. E o TQS também estava muito no começo ainda, né? E o que aconteceu? Na hora que eu criei essa cortina, como se fosse assim, um pilar, e a cortina estava segurando o prédio. Então não estava deixando. Na hora que o vento soprava, a cortina estava prendendo, não estava deixando o prédio ir. E aí, quando a gente olhou, isso aqui não está certo, não. O prédio estava preso e não estava se deslocando. Porque a cortina estava com muita inércia. E sendo que ela não vai participar assim, tão efetivamente juntamente com o prédio. E aí a gente teve que fazer uns artifícios lá, de liberar a cortina, deixar o prédio ir. Mas foi uma coisa, se a gente não tivesse olhado, aí ia tentar entender a análise. Visto o prédio se deformando, né? Como é que está a deformada do prédio? A gente não teria percebido, teria deslocado, os esforços teriam sido errados, e aí o projeto teria ido com muita inconsistência, e sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Então, a gente tem que ter um senso crítico de não acreditar em tudo que sai do software. Não pode fazer isso. Geralmente sai certo, mas pode sair errado também, e muito errado. Software não faz mágica, né? Tem uma frase, não é magia, é tecnologia. E às vezes a tecnologia exatamente, pô. Então é isso, Sérgio. Se você está assistindo esse vídeo e curtiu, curte aí, faz seu comentário de um próximo tema que você possa achar bacana para falar sobre cálculo estrutural. E o primeiro episódio do Papo Estrutural chega ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. E, Sérgio, muito obrigado aí pela companhia. Valeu, hein? Foi um prazerzão falar com todos vocês. Tudo de bom.